Galera, a Apple anunciou na data de hoje os novos iPhone 16 e iPhone 16 Pro e Pro Max, agora com botões dedicados para câmera. Temos o novo A18 Bionic, que é um super processador de 3 nanômetros, e é claro, diversas melhorias e muita coisa. Vamos dedicar esse vídeo para os iPhones, mas lembrando que a Apple também lançou o novo Apple Watch, o Apple Watch de 10ª geração e o AirPods de 4ª geração. E tem novidade também para o AirPods Pro de 2ª geração, que já existia com a atualização do software, mas a gente vai falar isso num outro vídeo, porque senão vai ficar muita coisa. Eu quero dedicar esses vídeos para os novos iPhones, então vem comigo que você vai saber tudo que rolou no evento de hoje. Galera, vamos então começar aqui pelo iPhone 16, tá? Para vocês entenderem, ele mudou um pouquinho o design. A câmera agora ela tá alinhada, né? Ela tá uma sobre a outra, com um círculo ali e cores novas muito bonitas. Nós temos um azul meio roxo, um verde que eu adorei, tem um rosa também muito bonito e o clássico branco e preto. Comenta aqui o que vocês acharam das cores. A que eu mais gostei foi esse azul meio roxeado e o João aqui, né, João? Gostou do verde. São as duas cores mais bonitas na minha opinião. E o que a gente tem de principal novidade nesses celulares? O chipset A18 Bionic, e olha que interessante, agora a Apple voltou a trazer o chip mais desenvolvido para tanto o iPhone 16 e não só para o iPhone 16 Pro, que ela fez isso nos anos anteriores. Então, se a gente olhar do iPhone 15 para o iPhone 16, a gente pulou do A15 Bionic para, não, perdão, do A16 Bionic para o A18 Bionic, tá? Teve uma pulada aí de 2 gerações. Então, parabéns, né? Esse é o básico, se é um produto caro, tem que fazer isso. O que mais nós temos aí de novidades? A tela agora tem 2000 nits de brilho, podendo chegar a 1 nit de brilho, então tem um range muito grande, é um brilho maior, mas a Apple não falou nada de ser 90 Hz, então pelo jeito continuamos com uma taxa de atualização meio baixinha aí, tá? Os tamanhos vão ser de 6.1 polegadas com 6.7 polegadas e os aparelhos contam com proteção IP68 e também a tecnologia Ceramic Shield, que dá uma resistência muito boa para o aparelho. Uma coisa que chamou muita atenção é que agora a gente tem 2 botões novos na linha de entrada do iPhone aí, que é o iPhone 16. A gente vai ter o botão de ação, que já existia no 15 Pro Max e no 15 Pro, que é aquele botão dedicado para você poder colocar o que você quiser, acender a lanterna, acender a câmera, fazer alguma automação. É um botãozinho que fica no canto, fica nesse cantinho aqui do celular, e você usa ele para o que você quiser. No meu caso, olha, eu deixo aqui para ativar a lanterna, porque para mim é muito prático. Eu uso bastante a lanterna lá em casa, né? Quando a Rô já tá dormindo, eu entro no quarto com a lanterninha lá para não acordar ela. Então é uma coisa que eu uso muito. Então você vai ter isso no iPhone 16, mas tem um outro botão novo, que na minha opinião é uma das coisas mais interessantes que a Apple trouxe aí nesses últimos tempos para a câmera, que é o botão chamado Camera Control. Tudo que eu falar neste botão aqui vai servir também para o iPhone 16 Pro e Pro Max, tá? É claro que eles teriam. Então, o que significa? Esse é um botão que fica ali no canto do aparelho, aqui na lateral desse lado, dedicado para a câmera. Ah, Becker, então eu vou apertar, ele vai ligar a câmera? Também, mas ele serve para outras coisas, tá? Então, ele tem uma resposta tátil, um feedback que vai entender se você está apertando mais devagar ou mais forte. Então, se você apertar mais forte, ele vai tirar foto. Se você apertar mais leve, tem várias funcionalidades ali, gente. Então, ele entende a diferença da pressão e se você der um toque leve, ele vai abrir configurações como a você pré-visualizar a foto sem aquele monte de informação. Você vai poder configurar a abertura, trocar os modos de foto, mexer em configurações de foto num único botão. Então, você vai poder deslizar e também dar leves toques para selecionar. Isso é fantástico para quem gosta de tirar foto. Para quem mexe com foto e usa o modo manual, isso é muito legal, você pode reduzir a exposição, fazer várias coisas. E o mais interessante desse novo botão da câmera, galera, é que ele não serve apenas para tirar foto e fazer as regulagens de fotografia. Se você apertar e segurar ele entra no modo que você utiliza recursos de inteligência artificial que são da Apple, né, que é o Apple Intelligence, que a gente vai falar mais disso num outro vídeo, senão vai ficar muito longo. Mas como é que funciona? Você aperta e segura, então digamos que você aponte para um cachorro e ele vai te dizer ali qual é aquele cachorro, que raça que é. Você vê um cartaz ali que tem a data de um show, você pode ir lá, clicar e segurar e ele vai pegar todas as informações ali e já adicionar na sua agenda. Você vê uma bicicleta, você pode clicar ali e segurar e pedir para o Google procurar para você poder comprar essa bicicleta. Então a Apple colocou vários tipos de uso para esse botão que vão poder também interagir com outros
aplicativos, não apenas os aplicativos da Apple. Então é uma sacada bem inteligente. É um acesso rápido para foto, acesso rápido para configuração de foto, mas também para você utilizar a câmera para outros recursos. Isso é bem genial. Então isso vai servir para os dois aparelhos, tanto o 16 quanto o 16 Pro. Eu achei bem legal. A Apple é mestre em fazer essas pequenas inovações, mas que fazem sentido no uso. É claro que a gente tem que ver o aparelho, mas gostei bastante. Seguindo aqui com as câmeras do iPhone 16, falando em termos de hardware, nós vamos ter um sensor de 48 megapixels, que acredito eu seja o sensor do iPhone 15 Pro Max e do 15 Pro. A Apple faz isso, né? Ele pega da última geração e bota no celular atual, o que é bem legal. Então é um belo de um sensor, chama-se de Fusion Camera, é o nome que a Apple dá. Ele vai tirar fotos de 24 megapixels, então ele vai gerar uma foto de 48, foto cheia, tira uma outra de 12, junta as duas e dá uma foto de 24 megapixels para você ter mais qualidade. Além disso, ele vai servir como uma câmera de telefoto também, essa câmera principal. Então é como a Apple faz em outros aparelhos. Você vai ter um zoom de 3 vezes ali, perdão, um zoom de 2 vezes, e ele vai cropar o sensor e vai usar só o meio do sensor, te dando 12 megapixels, tá bom? Então você vai ter esse zoom da câmera principal e uma câmera secundária, que é uma câmera dedicada de ultra wide, 12 megapixels, tá bom? Então é uma câmera que também vai servir para o modo macro. O modo macro da Apple é muito bom, que é aquele foto de coisinha pequena, né? Você tira bem coladinho ali. Então é um celular que vai te entregar, como a Apple diz, desde a foto macro até você vai ter ali 2 a 3 vezes de zoom dedicado. Então você tem todo o range bem completo. A Apple diz que é um total de 4 câmeras, né? Além disso, a gente vai ter gravação de Spatial Video, que a Apple chama de vídeo espacial, e o Spatial Photo, que você vira o ângulo e você vê profundidade na foto, tá bom? Então isso é bem legal. E além disso, a Apple diz que por meio ali das gravações, você vai conseguir filmar em 4K 60 frames por segundo, isso é bem interessante, mas você consegue reduzir diversos barulhos na gravação ali, fazendo uma redução de ruído, tá? Então é um celular, gente, que vai ser bem completo na parte de câmeras. Você vai estar pegando uma câmera do celular topo de linha do ano passado, tá? O sensor de 48 megapixels, lembrando, é um novo sensor que foi lançado ano passado pela Apple. Outra coisa que as pessoas estavam aguardando era também o Dynamic Island, né? Que é aquela ilhazinha que veio para os novos iPhones. Ele vai ter bonitinho. E é isso, basicamente é isso. Em termos assim, dedicado do iPhone 16, gente, é isso que a gente tem. Agora tem coisas que eu vou deixar para falar daqui a pouco, porque vai servir para os dois aparelhos, como o A18 Bionic. Só que eu quero só fazer um adendo. O A18 Bionic, ele é para o iPhone 16 esse ano. Agora a gente tem o A18 Pro, tá? Que é só para a linha Pro, então ele é um chipset mais avançado. A Apple nomeou agora de Pro. O que o A18 Bionic tem no iPhone 16? Ele é um chipset novo, que é de 3 nanômetros, é o primeiro do mundo, então é o tamanho de fabricação, ele é bem pequenininho, bem moderno, com boa eficiência energética. São 4 cores de eficiência e 2 de alto desempenho, então ele é 30% mais rápido que o iPhone 15 e usa 30% de menos energia que o iPhone 15. Já a GPU usa 40% menos de energia e ele é 30% mais rápido que o A16 Bionic, tá? Então, basicamente, em relação ao iPhone 16, gente, são essas as grandes mudanças, porque eu vou falar de outras coisas que vão servir tanto para o 15 quanto, tanto para o 16 Pro quanto para o 16 normal. Só que eu quero só fazer um adendo de uma coisa importante que a gente precisa entender. O A18 Bionic, ele vai ser para o iPhone 16 e o A18 Pro, que é o chipset dos modelos Pro, eles têm diferenças, tá bom? Então, a Apple ela fez uma comparação que olha que interessante. Ele é um chipset de 3 nanômetros, é o primeiro do mundo a ser 3 nanômetros, então ele é bem pequenininho, né? Tem uma ótima eficiência. E o que ele teve de melhoria? Quando a gente compara com o A16 Bionic, vocês estão entendendo? O A16 não é o da geração atual, a anterior, que é o A17, mas ele equipava o iPhone 15 de entrada. Então, em relação ao A16, ele é 30% mais rápido e usa 30% menos energia. A GPU, ele usa 40% menos de energia e é 30% mais rápido que o A16. Então, quando você compara com a geração sem ser do ano anterior, de 2 anos atrás. Beleza? Ele tem um novo sistema de dissipação de calor que é 30% maior, na verdade 30% a mais de sustentabilidade de FPS nos jogos e tudo mais. Tem Ray Tracing e também vai ter vários jogos para console que vão vir para ele, que a Apple tá nessa pegada de trazer os jogos de console já para os celulares dela, como a gente viu no iPhone 15 rodando Resident Evil 4 e outros aí, né? Resident Evil 4 não, Resident Evil 7, se eu não me engano. E o que acontece? 30% mais rápido que a geração anterior. Só que o A18 Pro, eu vou falar aqui para vocês, que equipa os modelos Pro, ele teve 15% de melhoria em relação ao A17. O que eu nunca vi a Apple apresentar
15%, é sempre 20, 30, então a gente tá chegando num limite aí de processamento, tá? Mas basicamente, gente, essas são as novidades que a gente tem. Tá um celular muito robusto, muito bom. A Apple, como ela sempre faz, ela melhora o que já é bom, né? E traz aí adições. Não tem nada revolucionário, mas tá um celular bem acertadinho. Em termos de preço, R$ 799 o modelo de 6.1 polegadas e R$ 899 o modelo de 6.7 polegadas, que é o Plus, tá bom? E se você tá curtindo o vídeo, deixa seu like aí, tá? Porque fortalece a gente, ativa o sininho para receber as notificações, se inscreve no canal, que às vezes você não tá inscrito. E outra coisa, você que tá pensando em comprar um iPhone 16, alguma coisa do tipo, ou qualquer produto na internet, não esquece que tem o nosso grupo de ofertas no WhatsApp e Telegram, e aqui na descrição eu também deixo o Bitec Pague Menos, que é a nossa ferramenta para você encontrar sempre os melhores preços. Ela tem testador de cupom automático, histórico de preço, alerta de preço e várias outras coisas, beleza? Vamos falar agora do iPhone 16 Pro e Pro Max, que é o mais avançado aí da Apple. Esteticamente ele não teve muitas mudanças, por fora ele parece o mesmo aparelho, só que ele traz grandes melhorias também, tá? Vamos começar falando da parte externa dele, que a Apple disse que é o iPhone mais fino e mais leve que ela já produziu. A gente vai ter as cores dourada, o titânio, que é aquele prata mais claro, um cinza mais escuro e um tom ali que ele é meio... puxa para um tom meio cromado, esverdeado, tá? Uma cor meio difícil de definir. A gente vai ter um aumento de tamanho de tela nessa geração. Então, agora é 6.3 e 6.9 polegadas. É a maior tela que a Apple já fez num aparelho até hoje. É quase um tablet, gente. É quase 7 polegadas. Então, continua sendo uma tela ProMotion, 120 Hz com tecnologia Always On. Eles não falaram de quantos nits de brilho a gente está tendo. Talvez eles tenham mantido, por isso não falaram nada, mas acredito que seja pelo menos uns 2.500 nits de brilho aí que ela tem que oferecer aqui, tá? Então, em relação, assim, a construção continua sendo titânio. Eles colocaram uma nova arquitetura interna para redução do calor, então tem novos componentes ali que vão reduzir, né, aquela coisa de esquentar o aparelho que a gente viu muito no iPhone 15 Pro e Pro Max acontecendo, e até 20% de melhoria aí nessa dissipação de calor, a Apple diz, tá bom? Em relação à bateria, a Apple diz que é a maior e mais durável bateria que eles já fizeram até hoje. Eles nunca falam em termos de especificação, tá? Mas a bateria do iPhone tem sido boa, melhorou, mas eu, sinceramente, o meu 15, a degradação não tem sido muito legal. Eu posso fazer um vídeo falando sobre isso. Agora vamos falar em relação ao novo chipset A18 Pro. Então o que acontece? Ele é o de 3 nanômetros, né, da mesma geração, só que ele tem coisas a mais, tá? Então ele tem dedicado ali, gente, uma região que é apenas pro A18 Pro, que faz alguns processamentos a mais de imagem para gravação e outras coisas, e ele costuma ter core a mais também para ser um pouco mais rápido, tá bom? Então ele tem uma nova Neural Engine, que é basicamente o processamento neural 17% mais rápido, faz 35 trilhões de operações por segundo, olha que loucura. Ele é mais ou menos 16% mais rápido que a geração anterior, tá? Ele vai ter 6 cores de GPU, que é a parte gráfica, 20% mais rápido, de acordo com a Apple, com a geração anterior, e a parte de performance de core, né, de processamento, ele tem sendo 2 de alta performance e 4 de baixa performance, de economia de energia que eles chamam, né, não é baixa performance. 15% mais rápido, o de performance que o 17 Pro, e 20% a menos de uso de energia. E a CPU é 15% mais rápido que o A17 Pro. E é isso aqui que eu falei que eu nunca tinha visto, eu não me lembro da Apple ter apresentado melhorias de 15%, sempre é 30%, pelo menos, né, de 20% a 30%. Então isso significa que tá ficando difícil de conseguir extrair coisa dos chips. Lembrando que a Apple disse que esses são os chips mais poderosos do mercado e mais rápidos que existem até hoje. Então é claro que vai rodar tudo, você vai ter um belo desempenho. Não é que essa melhoria seja ruim, porque o A17 Pro já era muito bom, tá? Mas ainda assim, você vê que já começa a ter uma redução ali. Vamos falar agora em relação às fotos, tá? Nós temos aqui 3 câmeras nesse aparelho, continuamos com 5 vezes de telefoto. Foi anunciado uma câmera principal de 48 megapixels, eles não deram não falaram se essa câmera ela teve alguma melhoria em termos de hardware em relação à geração anterior, mas nós temos uma nova câmera ultra-wide de 48 megapixels. Essa é nova. Então é principal de 48 megapixels,
ultra-wide de 48 megapixels e uma telefoto de 12 megapixels, que é de 5 vezes. Lembrando que você consegue dar um zoom ali de 2 vezes com essa de 48 megapixels, porque ele faz o crop. A Apple diz que é um sensor de estabilização ali, que o próprio sensor se movimenta de segunda geração, além da estabilização ótica. Então tiveram melhorias, mas a Apple não deu muito destaque em relação ao hardware, tá? O que ela mostrou é que agora você tem os Photo Styles, que são estilos como se fosse um filtro que você pode aplicar na hora de tirar foto. Então você pode aplicar esse filtro depois de tirar a foto ou antes de tirar a foto. Você vê ao vivo, você vai escolhendo as cores e você já vê como a foto vai ficar. Mas por que isso aqui é tão interessante? Porque é uma edição basicamente feita em cima de cores específicas, não é uma camada que você vai aplicar em cima da foto inteira, e aí tem locais que não ficam legais. Então tem ajustes específicos, tem novos filtros de preto e branco, looks naturais, é bem legal, é como se você aplicasse uma edição em foto RAW, e você pode fazer isso ao vivo e em tempo real. Então isso é bem legal para quem gosta de foto. Nós temos outra novidade muito interessante que só tem no Pro, que são o recurso de 4K a 120 frames por segundo. O que significa isso? Muita qualidade em câmera lenta. É difícil fazer isso, tem câmeras profissionais caríssimas que não fazem, e o detalhe é que você pode gravar isso em log e Apple ProRes, que é um arquivo super pesado para você poder editar depois. E você pode ajustar depois de gravar em 4K 120 o FPS como você quiser, on the go. Então você grava a cena e depois você clica, eu quero ver a 24 FPS, eu quero ver a 30 FPS, eu quero ver a 60, e vai mudando na hora. Isso aqui parece uma coisa besta, mas requer muito processamento gráfico e é uma coisa bem difícil de se fazer, tá? Nem câmeras às vezes conseguem fazer isso, então a Apple mandou muito bem nesse sentido. Ela mostrou também um novo estúdio de edição de áudio, que agora você tem nos próprios iPhones, que usa Machine Learning, então é como se fosse uma edição direto no celular como se fosse um estúdio de áudio. Você pode equilibrar o barulho externo com a sua voz, deixar o barulho entrar menos ou mais, né? Coisas mais cinemáticas que também são bem impressionantes da gente ver no celular. Para vocês terem uma ideia, o iPhone 16 Pro, ele foi utilizado na gravação de um clipe do The Weeknd, que é uma banda super famosa, e eles usaram esse 4K 120 FPS para mostrar o quão poderoso o celular é. É claro que são luzes caríssimas utilizadas no estúdio, são feitos por pessoas que entendem, mas, assim, mostra que o equipamento dá conta de fazer algo profissional nesse nível, tá? Não é de hoje que a Apple faz isso, mas é impressionante, beleza? Além disso, gente, nós tivemos em termos aqui de novidades técnicas, o Wi-Fi 7, que é um Wi-Fi de nova geração. Esse iPhone, obviamente, ele conta com o botão de ação, que já tinha na geração anterior, e o botão ali da câmera, né, que é o botão novo, também está aqui nele, é claro. Além disso, eles falaram que a gente, em termos aí dos sensores, esse de 48 megapixels da ultra-wide é um novo sensor, muito bom, tal. Mas foi mais ou menos as novidades, gente. Foram melhorias incrementais, como a gente sempre vê todo ano. Eu acho que esse aqui, o iPhone 15 Pro Max, aqui é uma máquina, gente, de produção de conteúdo violenta. Mas eu vou fazer um vídeo dedicado depois falando do porquê a maioria das pessoas não precisa de um iPhone 16 Pro, nem o 16, talvez. Tá? O que eu vejo? Que a Apple, nesse evento, ela apresentou novidades incrementais, como ela sempre apresenta, mas ela foi um pouco mais conservadora. Tá difícil você apresentar alguma coisa que seja tão revolucionária assim. Mas para os usuários da Apple, quem já é do sistema, quem gosta do aparelho, é algo muito robusto. Então ele vai continuar sendo robusto, tá? E a Apple coloca tanta coisa aqui interessante que a maioria das pessoas às vezes nem usa. Criador de conteúdo, quem mexe com vídeo e tal, talvez use. Mas a maioria dos usuários vai ter muita coisa que nem vai se aproveitar tanto. Então se você tem um iPhone 15, um 14, até um 13, um 12, eu não acho que ainda vale a pena você atualizar, tá bom? Usa até onde der, porque a não ser que você seja um diretor de filme, alguma coisa assim, talvez isso aqui faça diferença para você. Mas os celulares estão robustos, estão bem feitos. Vamos falar só do preço para não esquecer. O iPhone 16 Pro tá $999 e o 16 Pro Max $1.199. E também vamos falar dos preços em reais que já estão no site. O iPhone 16, o normal, $7.799 e o Plus $9.499. Esses preços variam de acordo com o tamanho da memória. Então o 16 Plus, por exemplo, pode chegar a $11.799 se você pegar de 512. E o 16 Pro, a partir de $10.499, o modelo de 6.3 polegadas, e $12.499, o modelo 16 Pro Max. Podendo chegar até o 16 Pro Max, $14.000 se você quiser, 1 TB, 512, $12.799 e o 256 GB, $11.299. É coisa, hein, gente? É coisa. Ah, não, perdão, falei errado. O 16 Pro Max de 1 TB, $15.499, tá?
de 512, 13.999 e 256, 12.499. É aquela naba, mas enfim, era o que a gente já esperava. Essas são as principais novidades, a gente vai trazer um vídeo depois falando dos outros produtos que a Apple trouxe, mas me comenta aqui o que você achou. Qual você mais gostou? Qual que você achou mais interessante? Você acha que vale a pena o upgrade? Você acha que não vale? Teve algo que te chamou tanta atenção? Comenta aí e, é claro, não esquece de deixar seu like, ativar o sininho para receber as notificações e a gente se vê nos próximos vídeos. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau.